bom estar aqui com vocês e eu quero muito que Deus, em toda a sua grandeza e sua soberania, seu amor, sua graça, Ele possa nos orientar para que a gente, diante de todas as circunstâncias, a gente possa dizer: Senhor, obrigado porque foi feita a Tua vontade e não a nossa. Amém. Eu queria meditar com vocês nesta manhã no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, deixa sua Bíblia aberta aí. Mateus, capítulo 27. Nosso tema é o sofrimento. E hoje a gente vai falar a partir de uma expressão curiosa, sofrimento como um megafone de Deus. Essa expressão, infelizmente, não é minha. Adoraria que fosse minha, mas não é minha. É de um cara genial chamado C.S. Lewis. Ele escreveu um livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se O Problema do Sofrimento. Lá pelas tantas ele diz assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. É muito interessante como a metáfora da surdez, ela está do nosso lado, do lado daquele que sofre, do lado daquele que padece, mas não de uma maneira permanente, mas de uma maneira em que a surdez é quebrada justamente pelo sofrimento, onde a surdez parece ser curada com o sofrimento. No cristianismo puro e simples, no capítulo depois que ele fala por que o ateísmo não é uma cosmovisão, uma visão de mundo muito simplista, o Lewis vai dizer o seguinte: existe uma outra visão de mundo também muito simplista, e essa visão de mundo eu vou chamar de cristianismo água com açúcar. Água com açúcar é ansiolítico, né? Água com açúcar é aquela coisa que a gente sempre lembra quando pessoas estão nervosas e elas precisam se acalmar, elas precisam de algum calmante, elas precisam de algo que faça com que elas, em algum momento, elas fiquem calmas. E o curioso é que o cristianismo água com açúcar é esse cristianismo que na hora do sofrimento oferece calmante, que oferece de alguma forma alguma espécie de química psíquica que faz com que a gente de alguma forma durma, de que alguma forma a gente caia em um sono pesado, para esquecer a dor, para esquecer o sofrimento, para não se angustiar, para talvez não cair em desespero. Então o cristianismo água com açúcar é aquele cristianismo que vai dizer que as coisas estão muito bem explicadas. O seu problema é que você não ora, você precisa orar. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por dor, então você vai orar, filhinho, porque o problema é teu, a situação é porque você deixou de orar. Você, se orar, você vai ficar livre desse seu sofrimento, dessa sua angústia. Então é o cristianismo que não consegue encarar a dor, que diante da dor tem medo, tem pavor, não consegue lidar com a dor, não consegue aceitar a dor, não consegue ouvir a dor, não consegue ouvir o sofrimento, não consegue ouvir a angústia, não consegue ouvir o clamor do desespero, e porque não consegue ouvir, oferece um calmante, algum discurso que acalme as pessoas, que façam com que as pessoas fiquem quietas na hora da dor, para que elas na hora da dor não possam falar, mas que elas possam ajoelhar, orar e confiar em Deus, confia em Deus que vai dar tudo certo no final. Esse cristianismo água com açúcar, ele é simplista. E é tão simplista quanto o ateísmo, como diz o Lewis, porque ele nos coloca dentro de uma ilusão, dentro de um sonho, dentro de uma realidade que não existe, ela só opera dentro da nossa mente. O sofrimento, Lewis vai defender com toda a propriedade. Não é? A história dele é uma história de sofrimento, e de alguém que conseguiu escutar Deus no sofrimento, e que conseguiu acordar, não só do ateísmo, mas conseguiu acordar também de um cristianismo água com açúcar, para ouvir Deus no meio do sofrimento. E talvez a melhor maneira de ouvir Deus no sofrimento
seja dar voz a quem está sofrendo. E a Bíblia nos ensina sobre esse dar voz ao sofrimento. Essa maneira com que a gente pode responder à maneira com que Deus, através do sofrimento, nos acorda e nos desperta. E talvez a passagem mais impressionante, que expressa com visceralidade essa capacidade que Deus nos deu e essa maravilhosa graça que Deus nos deu de gritar na hora da dor, seja Jesus de Nazaré, quando está preso àquela cruz, com cravos, com espinhos que penetram sua cabeça, sangrando, agonizando, e que lá pelas tantas, no versículo 46 do capítulo 27, não é, por volta das 3 da tarde, brada em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Existem pelo menos 2 tipos de citação do Antigo Testamento no Novo. Um tipo, que talvez seja mais conhecida, mais divulgada, mais fácil de se identificar, sejam aquelas citações de profecias que são ditas no Antigo Testamento, em especial Isaías, né, principalmente em relação aos evangelhos, e nos evangelhos, a profecia sendo relembrada e, ao mesmo tempo, sendo dito que ela está sendo cumprida. Então, a relação de cumprimento entre profecia no passado e agora o que está acontecendo, diante do que está acontecendo, se anunciando o cumprimento dela. Um exemplo clássico é o de Isaías 61, do 1 ao 2, onde a gente vê aquela famosa passagem que diz: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, em especial Lucas capítulo 4, versículo 17 e 21, você vê a presença dessa profecia do Antigo Testamento sendo relacionada no Novo da seguinte forma: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus recebe, portanto, o livro do profeta Isaías. Abre e encontra o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, isso é bastante comum no Novo Testamento, esse tipo de citação no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos. Mas não existem apenas citações do Antigo e do Novo Testamento cuja relação seja uma profecia que estava lá atrás e que agora se cumpre. Existem outros tipos de relação, de citação do Antigo no Novo. E uma das relações que nos interessa, porque essa é a relação de Jesus na cruz, essa é a relação expressa na oração de Jesus na cruz, no clamor, no brado de sofrimento de Jesus na cruz, não é uma relação de profecia e cumprimento no Evangelho, mas é a apropriação, outro tipo de citação do Antigo no Novo, a apropriação da expressão de uma vivência de alguma forma descrita no Antigo Testamento e que se apropria no Novo Testamento. A gente faz isso comumente, é o jeito que mais a gente faz no nosso dia a dia. Pegar algum texto da Bíblia, pegar alguma passagem da Bíblia e simplesmente olhar para aquela passagem e dizer assim: puxa vida, isso aqui vale para mim, isso aqui serve para a minha vida. Não é nenhum pecado você fazer isso.
Não é nenhum pecado você se apropriar de um texto e dizer, isto aqui serve para mim porque isso aqui expressa com toda a sua força aquilo que eu estou sentindo. E na verdade é isso que acontece com Jesus na cruz. Jesus não está lembrando de uma passagem do Antigo Testamento e agora está dizendo, se cumpriu essa passagem. Jesus não está tentando dar evidências ali na hora da cruz, quando ele cita o Antigo Testamento, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o Cristo de Deus. Quando ele lembra da palavra de Deus na hora do sofrimento, quando ele lembra da Escritura na hora do sofrimento, é para tomar da Escritura uma expressão que possa dizer tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está vivendo naquela hora de dor, naquela hora de angústia. Jesus, quando vai para o Antigo Testamento, ele ali não vai buscar evidência das verdades de Deus, ele não vai ali buscar fundamentos, elementos que constituam a evidência de que Deus está sobre ele, de que Deus tem o controle de toda a história. Ele sabe disso, ele sabe que existem passagens para isso, mas ele na hora da dor não foi buscar evidências escriturísticas para justificar ou para, de alguma forma, trazer alguma evidência do porquê aquilo era necessário, porque ele precisava passar por tudo aquilo na hora em que ele está na cruz. Quando ele vai ler a palavra, ele vai encontrar na palavra alguma descrição, alguma expressão que ele possa se identificar. E ele lembrou de um salmo, Salmo capítulo de número 22, versículo do 1 ao 3, é o que eu vou destacar aqui, que é um salmo de lamentação, um salmo de Davi, um salmo de lamentação. Você já parou para pensar como a Bíblia, e especialmente os salmos, a presença da lamentação é muito forte? Você já parou para pensar que a Bíblia tem um livro de lamentações? E de que a lamentação faz parte de toda uma história de vida com Deus e de uma espiritualidade potencializada pelo próprio Deus através das Escrituras. Pois é, Jesus, na hora da sua maior dor, ele lembrou, não foi de um salmo de ações de graça, ele lembrou, foi de um salmo de lamentação. Um salmo que começa dizendo assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. É necessário que a gente, em primeiro lugar, pense que um salmo de lamentação não é propriamente uma vivência de lamentação. Eu queria fazer essa distinção precisa agora, porque ela é importante. É possível você, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, lamentar. Assim como é possível, depois, você expressar através da arte, através de um poema, através de uma canção, através de uma pintura, através de qualquer expressão artística, expressar aquela dor. O salmo de lamentação não é uma lamentação. O salmo de lamentação é uma expressão artística de uma lamentação. E isso é muito comum entre os seres humanos. É muito comum os seres humanos expressarem, ainda que artisticamente, dores incríveis, fortes, terríveis, assustadoras que carregam dentro do coração. Aqui a gente pode lembrar, na década de 90, a tragédia que aconteceu com Eric Clapton, quando o filho dele, por um acidente, cai do 53º andar, e ele chega, as pessoas que viram ele chegar, porque ele chegou logo após o acidente, encontram ele desconsolado, completamente desequilibrado, completamente atônito com o que estava acontecendo, descrevem a dor dele como uma coisa assim, indizível. E depois de um tempo, ele faz uma canção para o filho. Uma canção que fala sobre as lágrimas nos céus. Uma canção que fala da dor que ele sentiu e, ao mesmo tempo, as dúvidas que ele carrega dentro dele por causa da morte de seu filho.
mas que acredita que lá nos céus não haverá mais lágrima. Que um dia lá na frente, no final de tudo isso, todo choro será estancado, toda lágrima no rosto secará, e nunca mais um rosto chorará. Mas ele expressa naquela canção toda uma arte, toda uma expressividade de uma dor que se viveu, e a dor é uma coisa, a expressão da dor é outra. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que Davi, ele vivenciou a lamentação é uma vivência. É uma vivência que Deus concedeu ao seu povo. Deus deu ao seu povo o direito de lamentar. Deus deu para o seu povo a capacidade, o poder, a liberdade para lamentar. E a lamentação é algo que não exige de você absolutamente nenhum dom artístico. Você não precisa ser como Davi, um poeta. Você não precisa ser como Eric Clapton, um grande musicista, para poder lamentar, porque a expressão da lamentação é uma coisa. O lamento, a lamentação, a vivência da lamentação é outra, absolutamente diferente. Jesus, quando está lá na cruz, ele lembra, obviamente, de uma expressão de lamentação, de alguém que um dia vivenciou a lamentação e depois transformou aquela lamentação num salmo, num hino, numa canção. Mas você há de concordar comigo que não é uma canção comum. A lamentação não é uma canção que a gente possa simplesmente olhar, um hino que a gente possa olhar, um salmo que a gente possa ler e dizer, bom, isso aqui é muito bom, e ficar em paz. Um salmo de lamentação não deixa ninguém em paz. Um salmo de lamentação não vai te dar calmante, não vai ser um calmante, não vai ser um ansiolítico para você, não vai colocar calma, não vai colocar um ponto, não vai terminar uma questão. O salmo de lamentação vai perturbar você. Quem lê um salmo de lamentação com atenção, não perde a sua noite, não consegue dormir, não consegue se acalmar. A função do salmo de lamentação não é acalmar, a lamentação não é para acalmar ninguém, não é para trazer calma a ninguém. A função de um salmo de lamentação, principalmente, é trazer perturbação. Meu desejo nessa manhã é que você saia daqui perturbado. Geralmente as pessoas vêm para a igreja para saírem lá. Eu quero sair daqui com uma palavra de otimismo. Olhe para o espelho, diga assim, você é o cara, essa semana você vai arrebentar. Mas hoje de manhã eu queria, com todo temor, permitir que Deus perturbe nosso coração. Que Ele nos acorde. Que Ele nos faça nos despertar exatamente na hora da nossa dor e na hora do nosso sofrimento. Quando a gente fala em lamentação, essa palavra em português, ela é um problema, porque ela não consegue traduzir e dizer e significar o que é a lamentação bíblica. A palavra lamentação, para a gente, ela pode ser facilmente confundida com uma outra palavra que também é encontrada na Bíblia e que não tem absolutamente nada a ver com lamentação, que é murmuração. Para a gente, lamentação e murmuração são sinônimos. A gente tenta na vida não ser lamurioso e tenta na vida não andar com lamuriosos. Gente que fica dizendo, ó vida, ó céus, a vida nunca vai bem, a gente só tem reclamações, a gente está sentindo dor, aconteceu tragédias e a gente não consegue retomar a vida e parece que a gente fica murmurando aquilo a vida inteira, passa ano, e a gente fica murmurando e reclama, já passou 30 anos e a gente continua reclamando, murmurando. Lamentação não é isso. Primeira coisa que eu gostaria de nesse momento é distinguir exatamente, veja bem, não é a expressão da lamentação, uma arte da lamentação, como um salmo de lamentação, mas algo que antecede, que é exatamente a causa de uma expressão da lamentação, que é a própria vivência da lamentação. A vivência da lamentação, gente, não pode ser confundida com murmuração. O que é murmuração? Murmuração é a reclamação de alguém que perdeu a fé, de alguém que, mergulhado em um dilema, resolveu expressar sua dúvida em meio a uma completa amargura. Lembra lá das águas de Mara, quando o povo de Israel tem a primeira experiência, uma das primeiras experiências de caminhar no deserto, bebe daquelas águas, e aquelas águas são chamadas de Mara porque elas são
amargas, e eles, quando bebem aquelas águas, eles reclamam. Se você prestar atenção lá no texto de Êxodo capítulo 15, você vai ver que não tem louvor, não tem adoração, não tem amor, não tem fé, não tem paixão, só tem reclamação, só tem expressão da dor, só tem a mera expressão da dor, não tem louvor. A murmuração é a reclamação de alguém que não consegue mais crer em Deus, de alguém que não consegue mais ter fé, de alguém que não consegue mais cantar, de alguém que não consegue mais orar, de alguém que não consegue mais louvar, de alguém que não consegue mais ter comunhão com o Pai. A lamentação não é coisa para gente que perdeu a fé. Lamentação não é realidade nem vivência para quem chutou, desculpa os termos, o pau da barraca e diz: agora eu não quero mais saber de Deus, Deus não quer saber de mim, eu também não quero mais saber dele. E daqui para frente vai vociferar contra Deus. A lamentação não é coisa de gente impiedosa. Lamentação não é coisa de gente que incrédula. Lamentação não é oração de gente, ou reclamação de gente que num determinado momento disse: chega, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de culto, não quero mais saber de reunião de oração, não quero mais saber de grupo de oração, eu não quero saber de mais nada disso. Não. A lamentação é sempre a oração de alguém que não perdeu a fé. A lamentação é para gente de fé. É para um povo que tem fé. É a oração de alguém que tem fé, mas que está mergulhado em dúvida, que está mergulhado em dilemas. Essa é a tensão da lamentação. É a oração de alguém que tem fé, de alguém que não perdeu a fé, mas que está mergulhado em dilemas, que está enfrentando dilemas, que não consegue entender os caminhos de Deus, que não consegue entender: meu Deus, o Senhor me prometeu esse filho, mas ao mesmo tempo o Senhor está me pedindo ele de volta, sendo que ele é a tua promessa. Eu não pedi este filho, foi o Senhor que me fez esta promessa, o Senhor que disse que eu teria este filho e que eu seria pai de uma numerosa nação por causa deste menino, e mandou contar as estrelas dos céus. Não foi eu que pedi este menino, foi o Senhor que me prometeu este menino para mim. Ele é o filho da promessa, o Senhor está pedindo ele de volta. Na lamentação não há espaço para isso. Na lamentação não há espaço para alguém chegar e dizer assim: Senhor, o Senhor, desde o início, o Senhor disse que não aceitava sacrifício de infantes, sacrifício de seres humanos, sacrifício de pessoas que seriam imoladas em altares. Desde o início o Senhor foi contra isso, porque o Senhor está pedindo o sacrifício de um ser humano, porque o Senhor está pedindo o sacrifício de meu filho. Em nenhum momento a lamentação ela é acompanhada de alguém que perdeu a fé, de alguém que simplesmente começa a questionar e simplesmente questionar. A lamentação é a oração de alguém que vive um dilema como esse, por exemplo, que eu acabei de descrever, que é o dilema de Abraão. Porém, todo este dilema, toda esta dúvida, ela está todinha presente num contexto de adoração, num contexto de louvor. Isso faz toda a diferença. Quem está lá na cruz não é um ateu pendurado dizendo: por que você me abandonou? Antes dele lançar seu dilema, antes dele expressar sua questão, antes dele abrir seu coração e dizer sua dúvida, de gritar sua dor, de questionar Deus, é alguém que diz: meu Deus, meu Deus. É alguém que antes de colocar toda a dúvida, todo o desespero, toda a incerteza, tudo aquilo que está dentro do coração, ele diz: meu Deus, isso faz toda a diferença. Meus irmãos, talvez vocês, como eu, estejam também bastante assustados com o nível de conteúdo da musicalidade das nossas igrejas. As músicas de nossas igrejas, elas expressam essa banalização que a gente tem hoje do que significa as expressões de uma vivência. A gente não tem mais espaço para canções como lamentações nas nossas igrejas, porque a gente só tem espaço para confessar nossas vitórias.
A gente só tem espaço para, através de nossas canções, confessar nossas certezas. A gente acha que Deus só nos deu a possibilidade de orar certezas, mas a lamentação é uma oração que Deus te deu para você também orar as tuas incertezas, orar as tuas dúvidas, orar os teus dilemas. Você acha mesmo que Deus vai ficar chateadinho com as suas questões? Você acha mesmo que vai ter alguma questão sua, cabeludíssima, que você vai colocar e Deus vai ficar vermelhinho? Você acha mesmo que há alguma questão que você possa fazer que vai deixar Deus numa saia justa? Será que existe alguma questão que vai fazer Deus olhar para você um santinho? De repente, quando faz aquela pergunta, aquela questão, será que Deus teria um suspiro e ficaria envergonhado e tímido, com vergonha do que está ouvindo? Será que as nossas orações, elas não jogam para debaixo do tapete a maior oportunidade de ser desperto pelo sofrimento para ouvir a voz de Deus? Eu gosto de pensar que a gente tem dois tipos de oração. Uma oração limpa e uma oração suja. As duas são orações. Uma é limpinha, outra é sujinha. Nada contra as orações limpas. Elas são bonitas, são carregadas de certezas e são verdadeiras, são justas. Fazem a gente se alegrar, fazem a gente se regozijar, enchem o nosso coração de paz, enchem o nosso coração de confiança. Mas Deus te deu liberdade para fazer aquilo que eu estou chamando aqui de orações sujas. Uma oração suja, ela é complicada não só de fazer, ela é complicada de ouvir. Por isso a gente não tem canções sujas. Nossas canções são muito limpas, são assépticas. Elas não permitem que o coração se abra. Eu queria muito um dia ouvir um Salmo 88 musicado. Aí, Lipe. Um Salmo 88 com toda a expressividade sendo cantada pela igreja. Mas a gente só consegue cantar o Salmo 23 e o 91. E às vezes Malaquias 3:10 é o mais cantado. Mas o salmo sujo, a oração suja, é aquela experiência que a gente tem de, na presença de Deus, saber que as nossas dúvidas não são mais fortes que o nosso amor, de que não é nenhuma dúvida que vai chegar e nos afastar de Deus e nos desesperar de Deus. As nossas dúvidas não têm essa força quando a gente tem a liberdade de colocá-las diante do Senhor em oração. Paul Ricoeur, um filósofo cristão francês, escreveu um livro muito interessante que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se Pensando Biblicamente. Por incrível que pareça, publicado por uma editora universitária. Curiosa. Ele diz assim, lá pelas tantas, analisando somente as lamentações. Ele diz assim, na lamentação, a vida é vivida entre dois polos, o do lamento e o do louvor. Esta tensão é brilhantemente expressa pela união de ambos no mesmo salmo. Veja, meu Deus, por que me abandonaste? Por que se acham longe de ti os bramidos de minha alma? Contudo, tu és santo, entronizado entre os querubins e serafins. Está entendendo? No meio de uma oração de louvor, no meio de uma oração de adoração, de uma confissão de fé, vem ali também a confissão das dúvidas, vem ali a confissão das incertezas, vem ali a confissão da insegurança, vem ali a confissão da dor, vem ali a confissão de tudo que está ruim, de tudo aquilo que a gente teria vergonha de dizer para Deus e a gente acha que Ele vai ficar com muita raiva da gente se a gente falar com Ele, tudo que está aqui dentro. Como se Ele não soubesse. Ele que conhece toda a palavra, quando a palavra nem ainda se formou em nosso coração e chega à boca. A súplica é acompanhada pelo louvor e o louvor é acompanhada pela súplica. Súplica sem louvor é desespero.
desespero, ausência de esperança. Louvor sem súplica é complacência, arrogância. Quando a gente louva, quando a gente adora, o nosso coração está arrebatado por questões ligadas ao nosso sofrimento e a gente tenta jogar para debaixo do tapete. É porque a gente está viciado em oração limpa, bonitinha, oração de vitória, oração de conquista, oração de restituição. Às vezes, meus irmãos, a gente tem que ser desperto pelo sofrimento para entender que a restituição é algo muito complicado. Mesmo quando a gente estuda, por exemplo, o livro de Jó, como a gente viu na semana passada, não é? Com Paulo aqui pregando, quando Deus dá para ele tudo em dobro, os filhos que ele dá não são os mesmos. Como se restitui um filho que se perdeu? Às vezes a gente acaba lidando com a fé e com a oração e com a espiritualidade de uma maneira muito cínica, de uma maneira às vezes muito contraditória, não com relação a nós mesmos, mas com relação a Deus. Deus não deu para você nenhum impedimento para você falar e abrir o seu coração. Chris Wright escreveu um livro que certamente você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se O Deus que Eu Não Entendo, publicado pela Ultimato. Ele diz assim: sinto que a linguagem da lamentação é seriamente negligenciada na igreja. Muitos cristãos parecem achar que, de alguma forma, não deve ser certo lamentar a Deus no contexto do louvor comunitário. Muita gente deve achar, não, peraí, a igreja é um lugar que a gente tem que chegar e ouvir vitória, ouvir que a gente vai sair daqui animado. A igreja não é um lugar que a gente vai chegar e ouvir e dizer que, de repente, Deus me abandonou. Vai cantar isso? Como é que eu vou cantar um negócio desse? Isso aí vai desanimar a gente, vai deixar todo mundo desesperado, vai deixar todo mundo angustiado. Quando todos nós deveríamos nos sentir felizes. E ele conclui dizendo, há uma pressão implícita, veja, não é explícita. Ninguém fica dizendo, fazendo, não é, aproveitando aí as passeatas, fazendo passeata protestando contra a lamentação dentro da igreja. Você não vai encontrar ninguém montando piquete lá na porta da igreja dizendo abaixa a lamentação. Você não vai encontrar ninguém explicitamente sendo contra lamentações na igreja. Mas há uma pressão implícita para abafarmos os nossos verdadeiros sentimentos, porque nos é dito por devotos pregadores. E um determinado tipo de pregador, obviamente, os pregadores da negação da dor, que precisamos ter fé, como se o salmista enlutado não tivesse. Eu fico imaginando, tem crente tão triunfalista, tão vitorioso, que ele acha que repreenderia Jesus na cruz. Ele olhava para Jesus, para de blasfemar, que negócio é esse? Na hora em que Jesus está lá dizendo, Deus meu, por que me abandonar? Jesus, vira essa boca para lá, isso é hora de você falar uma coisa dessas. Olha gente, eu tenho um negócio aqui dentro que, quando eu escuto uma coisa dessa, quando eu vejo alguém sofrer, eu lembro que eu tive um aluno que naquela época da H1N1, acho que era isso, ele perdeu a esposa e o bebezinho. E um sujeito, a gente saindo do seminário, vira para ele e diz assim, para de ficar triste. Veja, a pessoa perde o filho, perde a esposa numa semana, na outra resolve retomar a vida. O que deveria todo mundo olhar e dizer assim, o cara voltou a viver. Aí chega um infeliz, porque um crente desse é infeliz, ou endemoniado. Porque vai chegar para ele e vai dizer assim, cara, pare de sofrer. Esse pare de sofrer é o pior folheto que inventaram na face da terra. Pare de sofrer, olharam para ele, pare de sofrer. Deus quis isso, é vontade de Deus, aceite. Eu fico imaginando como Deus ouve as orações desse infeliz.
porque eu acho que a gente não teria tanta misericórdia. Mas eu acho que a gente precisa acordar um pouco para isso. Porque a gente tem tantas convicções que quando alguém está sofrendo à nossa volta, e aí eu não queria só falar de você como alguém que está sofrendo, mas você que vive com pessoas que sofrem também e que estão agora enlutadas, ou estão sofrendo, estão amarguradas, carregadas de dor, de tristeza. E de repente essas pessoas o que menos precisam é de uma palavra de fé e de otimismo. O que elas precisam é que você dê para elas a liberdade da lamentação, a dádiva graciosa do Espírito de Deus para o seu povo, que dá ao seu povo a liberdade do seu povo diante de Deus, lançar para um Deus amoroso todas as suas questões, ainda que sejam questões relacionadas a Ele. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, acho que fazia uns 2 anos, começando o pastorado, fazia uns 2 anos que eu tinha terminado o seminário, estava no comecinho, eu lembro que tinha um culto na igreja em Santo André, uma igreja lá em Santo André que eu pastoreei durante uns 2, 3 anos, e eu lembro que nesse início, foi logo no início, a gente tinha um culto quarta-feira à tarde, que era um culto para as senhoras. E era um culto à tarde que a maior parte das senhoras que frequentavam aquele culto eram pessoas muito simples, muito simples. E tinha uma que morava numa favela lá do ABC, que os traficantes davam toque de recolher. Então ela nunca podia participar dos cultos à noite, era sempre quarta à tarde, quarta à noite e domingo. E ela nunca conseguia participar dos cultos de quarta à noite. E ninguém da igreja conhecia ela, não é? Só as pessoas que conseguiam ir para o culto de quarta à tarde. Mas um dia dessas, uma quarta dessas, ela chega e diz assim: pastor, toda feliz, hoje eu vou poder participar do culto da noite. Eu falei: é mesmo? Eu falei: vou participar, porque os traficantes lá liberaram. Eu falei: tá bom, então tá bom. E aí chegou o culto da noite, ela estava feliz, serelepe, alegre, sorridente, todo mundo muito feliz com a presença dela na igreja e tal. Terminou o culto, ela foi embora, eu fiquei. E pastor no começo sempre fecha a igreja, né? E depois também. Aí, estava fechando a igreja, indo embora, quando de repente, no meio da perimetral, uma avenida super movimentada lá de Santo André, aquela mulher me sai correndo na calçada, eu olho para ela vir na minha direção: pastor, pastor! Eu falei: aconteceu alguma coisa. Ela disse assim: pastor, por que Deus é tão mau? E eu fiquei já ali, desesperado com aquilo, não é? Meu Deus do céu, e agora? Em que manual de teologia sistemática tem a resposta para essas perguntas? E olhando para os lados: puxa, mas Calvino não me disse isso. Enfim, diante daquela situação, eu vi aquela situação, eu falei: meu Deus, a mãe está desesperada, o que foi que aconteceu? Ela disse assim: meu filho, o pastor estava na porta de minha casa, baleado da cabeça aos pés. Quando ela disse aquilo, eu tremi. E eu ouvi uma das orações mais sujas que eu vi naquele dia. Ela começou a oração dizendo assim: Deus, eu quero dar um soco na sua cara. O resto eu não vou dizer porque o horário não permite. Mas aquela mulher, ela falou cada coisa, quando ela ia falando, aquilo ia me agredindo de uma maneira, porque a gente é muito limpinho, a gente é muito ascético. Então, quando a gente escuta uma oração suja, a gente... Você vai estar blasfemando. Olha, se blasfemar vai para o inferno. A vontade da gente é: cala, não fala uma coisa dessa, isso é horrível de se falar. Você está diante de Deus, não fala um negócio desse. Olha, o raio vai pegar aí, mas pode vir para cá também. Uma coisa mais ou menos assim, a gente fica apavorado. A gente fica desesperado quando a gente vê alguém sofrendo. E quando esse alguém resolve abrir o coração, a gente não sabe lidar com isso, porque a gente não sabe lamentar. A gente sequestrou. Veja, não foi alguém de fora que sequestrou o lamento. Nós nos sabotamos, nós sequestramos
sequestramos o lamento dentro de nossas igrejas, nós sequestramos o lamento de dentro de nossa pregação, de dentro de nossa oração, de dentro de nossa liturgia, de dentro do nosso culto. Nós sequestramos a maior dádiva que Deus deu para o ser humano, que abriu o coração diante de Deus, sem nenhum impedimento de falar para Deus aquilo que Deus já sabe. Eu não vou falar que Deus está careca de saber, porque Ele sabe, Ele tem consciência, Ele sabe do que está acontecendo. No entanto, aquela mulher foi falando, e algo mais forte do que minha asepsia, do que a minha incapacidade de ouvir uma oração suja. E eu acredito que foi o Espírito de Deus que me fez calar. E eu vi uma das cenas mais terríveis e mais lindas de toda a minha vida. Eu vi aquela mulher gritando, falando cada coisa que ia me agredindo, porque não eram coisas simples de serem ouvidas, mas diante de Deus e sendo ditas para Deus. Não era para mim, era para Deus. Dali a pouco aquela mulher estava de joelhos. E ela estava dizendo: Senhor, o que foi que eu fiz? Por que eu disse tudo isso? Por que eu falei tudo isso? O meu filho foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que tomou. Louvado seja o teu nome. Gente, Jó não é um mito. Jó é possível. É possível ser Jó, tanto lá como hoje. Porque Deus nos permite isso, a liberdade de, no meio da adoração, no meio de nosso louvor, dizer o que a gente está sentindo e ao mesmo tempo dizer: meu Deus, me perdoa por tudo que eu falei, por tudo que eu disse, eu não entendo porque eu disse isso tudo, mas seja o teu nome louvado. Essa coisa que a gente não consegue entender, mas que é a lamentação. Que não é como Jó, uma tentativa de teorização do sofrimento. Eu preciso entender por que eu estou sofrendo. Tem gente que acredita piamente: se eu descobrir a razão do sofrimento, eu vou ser feliz. Jó, em primeiro lugar, por ser um livro sapiencial e trabalhar com a teorização do sofrimento, vai mostrar exatamente por que isso não é possível. Faz toda aquela discussão que o Paulo falou semana passada, o pastor Paulo falou semana passada, toda aquela história toda. E aí Deus aparece, uma epifania. Aí diz assim: agora, quem é que está falando aí? Como se fosse alguém importante. Eu, Senhor. Seja o teu lombo, porque agora a gente vai ter uma conversa séria de Deus para homem. Aí o cara fica sério, diz assim: escuta aqui. Aí a gente espera que Deus vai pegar, né, a oração limpinha, esse jeito limpinho de pensar a liturgia. A gente pensa que Deus vai aparecer no meio da tempestade. Oh, meu filhinho, vem cá, você está sofrendo, né? Deixa eu fazer um carinho em você, deixa eu cuidar de você. A gente pensa que Deus vai cuidar de Jó. Jó está cheio de perguntas, ele está atravessado por dilemas. E a gente pensa que Deus vai responder todas as questões dele. E aí Deus aparece numa epifania, numa tempestade, algo que não é comum, que não é corriqueiro, e simplesmente olha para ele e começa a fazer perguntas que minha filha adora fazer. Tipo de pergunta que minha filha adora fazer: quantas estrelas tem no céu? Você estava aqui quando eu fiz o crocodilo? O cara está sofrendo, leproso, perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu tudo, e Deus está perguntando para ele em vez de dar respostas. Pergunta para ele: você sabe quantas nuvens tem nos céus? E começa a fazer um monte de perguntas. Você já parou para pensar? Eu me lembro uma vez que minha filha entrou no escritório e disse assim: papai, por que no céu a gente vai ter ruas de ouro? Eu falei assim: vou matar o professor de escola bíblica dominical que deu essa aula. Aí eu falei assim: como, filha? Aí ele falou assim: papai, para que rua de ouro no céu? Aí eu disse: veja bem, filha. Aí fiz um exercício, comecei a falar. Eu mesmo não estava convencido do que eu estava explicando para ela, mas enfim, eu terminei de fazer a exposição toda, ela não entendeu, obviamente, olhou para os livros, como dizendo assim: acho que não está adiantando muito. Mas uma coisa me chamou a atenção. Ela voltou a brincar. A mensagem desta manhã é isso. Você pode colocar suas questões para Deus. Você pode colocar diante de Deus toda a sua dor, do jeito que você está sentindo. Não ter uma resposta para as suas questões. Porque a lamentação, diferente de qualquer gênero literário sapiencial, não vai querer entender o sofrimento. Ela não acredita que você vai entender, porque ela lê o livro de Jó dizendo assim: Deus fez uma pergunta, Deus fez outra, Deus fez outra, Deus fez outra, e a resposta é muito simples para todas as perguntas que Deus fez para Jó: não sei, Senhor, não sei, Senhor, não sei, Senhor, não sei, Senhor. E é uma rajada de perguntas. Aí
Daí a pouco, quando Deus parece se cansar de fazer tanta pergunta, Jó fala, Senhor, olha, me arrependo do que eu falei, não, mas eu ainda não terminei. E aí começa uma segunda bateria de perguntas. Pá, 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 pá. Todas elas perguntas que Jó só vai poder dizer uma coisa, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E no término, é como se Deus estivesse dizendo para Jó, pega todas essas perguntas que você fez e junta com essas, porque ninguém pode parar de viver porque não conhece ou porque não sabe a razão de ser de alguma coisa. Nossas dúvidas não são uma boa justificativa para parar, para desistir, para olhar para o lado e dizer, não quero mais. E Deus te deu a lamentação para você colocar diante de Deus essa coisa que fica corroendo aqui dentro de você e que você não consegue ter uma resposta. Deus te deu a lamentação para você chegar diante dele e dizer, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso? Não para que talvez você saia dali com uma resposta, mas para que ali você conheça o poder da lamentação. Essa coisa que faz a gente colocar o nosso coração diante de Deus, expor as trevas que estão aqui dentro e sair dessa presença de uma maneira iluminada. Queria terminar com um lamento, não bíblico, mas o lamento de um filósofo. Diz assim, dizem que homens devem ser fortes e que a força de um homem em meio à desgraça se percebe em sua face sem lágrimas. Mas como celebrar uma estoica ausência de lágrimas? Como insistir em nunca externar o que dentro de mim está sangrando? Será que suportar chorando não requer tanta força quanto nunca chorar? Por que devemos sempre esconder nosso sofrimento? Não devemos, por vezes, permitir que as pessoas o vejam e participem dele? Por que é tão importante parecer forte? Fui agraciado com a força para suportar, mas fui agredido, ferido, gravemente ferido. E feridas são desagradáveis, eu sei. Causam repulsa. Mas será que elas devem ser escondidas? A propósito, o que você diz a alguém que está sofrendo? Algumas pessoas são dotadas de palavras de sabedoria. Por elas somos profundamente gratos. Tudo bem, nem sempre as palavras têm de ser sábias. No final das contas, a intenção com que se fala é mais importante do que as palavras pelas quais se fala. Bom, se você não imagina algo para dizer, diga apenas, não sei o que dizer, mas quero muito que você saiba que estou solidário com o seu sofrimento. Ou então apenas abrace, simples assim. Mas, por favor, não diga que a morte não é realmente tão má, porque é assim. A morte é terrível, demoníaca. Se você pensa que o seu dever comigo é me dizer que realmente, considerando todos os ângulos, as coisas não são tão más assim, você não se aproxima de mim, de minha angústia. Pelo contrário, você se coloca muito distante de mim. E a essa distância, você em nada me ajuda. O que eu necessito ouvir de você é que você de fato reconhece o quanto a morte é dolorosa e que você realmente está comigo em meu desespero. Para me confortar, você tem de chegar perto de mim. Vem aqui. Sente-se ao meu lado no meu banco de luto. Vem olhar o mundo através das lágrimas. Talvez você veja coisas que jamais veria com os olhos secos. Essa lamentação foi escrita por Nicholas Wolterstorff, na ocasião da morte do filho dele, Eric, que com 25 anos caiu de um penhasco na Áustria. Uma pessoa comum, um cristão comum, não é pastor. Se você às vezes pensa assim, puxa, isso só acontece com quem não é da igreja, eu queria dizer o contrário. O sofrimento é universal, como foi dito semana passada. Toca todos nós. E talvez a gente não saiba, não é os motivos, e talvez a gente nunca saiba os motivos do porquê a gente sofre. Mas como é bom saber que a gente tem um Deus que não se escandaliza quando a gente grita na hora da dor. Que a gente não vai encontrar um Deus
com uma mão pesada, dizendo: por que você disse o que você disse? Agora eu vou duplicar, quadruplicar a sua dor. Não, um Deus que quando vê você dizer tudo contra Ele, com palavras mais duras e difíceis, Ele está dizendo isso, diga mesmo. Porque Ele vai ver que no final dessa oração, você vai sair uma outra pessoa. Talvez você entre na casa de Deus como Ana entrou, uma mulher atribulada de espírito. Mas talvez depois de um momento de lamentação você saia como ela, e o seu semblante já não era mais triste. Não estava grávida, não ficou grávida, não aconteceu nada de especial, não recebeu nenhuma bênção, nada de extraordinário aconteceu na lamentação ou na oração dela, a não ser a mão poderosa de Deus, que acolhe todo o coração, amante de Deus, mas mergulhado em dúvidas. Senhor Deus, que Tua palavra hoje venha ao nosso coração mais uma vez e nos faça perceber que nenhuma oração, por mais suja que seja, carregada de palavras pesadas, mas feita em amor, devoção e fé, orações como essa jamais serão rejeitadas pelo Senhor. Oh Deus, ensina a gente a não jogar nossas orações sujas para debaixo do tapete. Ajuda a gente, oh Pai, a viver uma vida aberta contigo. O Senhor disse que antes que a palavra chegue à boca, o Senhor conhece toda. A gente, às vezes, Senhor, se sente como salmista, rodeado por trevas. As trevas parecem nos rodear, nos cercar por detrás e por diante. Mas que bom saber, ó Deus, que para Ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Que bom saber que para Ti as trevas não Te serão escuras. Que o Senhor enxerga no meio de nossas trevas e quer nos orientar através de Teu amor e Tua palavra. Recebe esse momento, Pai. Recebe essas vidas, Senhor, que têm de alguma forma sofrido, calado e sem conseguir expressar a dor, mas que hoje perceberam que nada pode ser tão grave que possa ser dito ao Senhor, que em meio a amor e louvor não seja recebido com ações de graça. Recebe nossa lamentação hoje, Senhor. Recebe nossos lamentos, Senhor. Amém.